Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter uma aulinha aqui sobre alguns conceitos, né? A gente vai falar sobre os conceitos da cinemática. São conceitos essenciais, assim, para você ter um bom entendimento de como a cinemática funciona. Então, para iniciar, eu acho que é mais fundamental ainda você entender aonde a cinemática está inserida. Dentro da mecânica, na física, o que é a mecânica? A mecânica, ela vai ser o estudo do movimento, correto? Ou da estática, tudo que envolve corpo, assim, sabe? O estudo dos corpos, mais ou menos. Dentro da mecânica, a gente vai ter algumas áreas. A gente vai ter a dinâmica, a gente vai ter a cinemática e por último a gente vai ter a estática. Vamos lá. A dinâmica, ela vai estudar o que? Vai estudar as forças por trás dos movimentos, A cinemática, ela vai estudar o que? O movimento. O movimento. O deslocamento de um corpo, deslocamento de um corpo. E a estática vai estudar os corpos em equilíbrio. Então, é nesse contexto que a gente vai ter a cinemática sendo inserida. Ela é uma área que está dentro da mecânica e que estuda como o movimento dos corpos na hora, sabe? Por exemplo, aqui eu tenho uma estrada, correto? A cinemática, ela vai ser responsável por falar como aconteceu esse movimento. Como assim? Qual foi a velocidade? Qual foi a distância? Qual foi o tempo? E possível, qual foi a aceleração? É disso que a cinemática vai se tratar. Se falássemos de dinâmica, a gente teria que falar quais foram as forças por trás disso. 14 newtons. Uma força de 14 newtons foi inserida nessa rocha que fez ela se movimentar, entende? Se fosse a estática, a gente ia ter que entender como manter esses dois corpos em equilíbrio, por exemplo, entende? É disso que a gente vai se tratar, então, da cinemática. Então veja, dentro da cinemática, a gente tem os conceitos fundamentais. Quais são os conceitos fundamentais? O de espaço e o de tempo. O que é o conceito de espaço? Vamos analisar. Veja, o espaço é tudo isso aqui, correto? Isso aqui é um espaço. Toda essa ocupação aqui é formada por um espaço. Mas vamos dizer que esse espaço ele vai ser uma estrada linear. Sobre essa estrada existe uma certa partícula. Essa partícula ela vai se deslocar para um outro local, correto? Veja que esse deslocamento ele é composto, ele é regido por. Ele só acontece por quê? Porque a gente vai ter um espaço para isso acontecer e o tempo, ou seja,
só por causa do tempo isso aconteceu. Isso aconteceu em um determinado espaço de tempo. Intervalo de tempo, espaço de tempo é foda. Intervalo de tempo. Entende? Então, essa junção do tempo e do espaço nasce a velocidade. O que é então a velocidade? Vou fazer aqui embaixo. A velocidade. Bom, a velocidade ela vai estar relacionada com a quantidade de espaço percorrido em um determinado tempo. Aqui já vem aquele negócio que muitos de vocês já conhecem, que é o que? Velocidade média. Velocidade média, o que é velocidade média? É a diferença do espaço, a variação do espaço sobre a variação do tempo. Mas isso não vem ao caso agora. Então eu espero que vocês tenham entendido assim sobre o que vai ser a nossa querida velocidade. Agora, o que é o movimento? Vocês já pararam para pensar um pouquinho o que vai ser o movimento? O movimento já é um caso mais complexo. Por quê? Em uma determinada estrada, poxa, tava bonitinho. Em uma determinada... O que tá acontecendo? Vamos lá. Aí, em uma determinada estrada, a gente tem um certo veículo. Esse veículo, ele vai fazer um deslocamento e vai se encontrar em outro espaço, correto? Aqui a gente tem 20 quilômetros e aqui a gente tem 40 quilômetros. Beleza. Agora veja. Como eu posso falar que houve um movimento? Como isso é possível? Se eu tirasse tudo isso que eu fiz, tudo, como eu vou saber que esse carro ele realmente se movimentou para cá? Com base em quê? Se eu apagar esse carro e fazer isso daqui, e movimentar só a página, ele se deslocou? Se eu movimentar a página para cá, ele se deslocou? Veja, o movimento ele não é algo simplesmente fácil de definir. O que vai ser o movimento? O movimento ele só acontece se estiver em relação a um referencial. Como assim um referencial? Esse carro ele está se movimentando. Mas ele está se movimentando em relação ao quê? Em relação à página. Se eu faço uma estrada e esse carro ele estava no ponto de 20 quilômetros e foi para o ponto de 40 quilômetros, eu sei que ele se movimentou, mas isso só em relação à estrada. Você entende? Se tivesse outro carro com ele acompanhando exatamente na mesma velocidade, esses dois não teriam
percebido que houve uma movimentação em relação aos dois, se eles estiverem na mesma velocidade. Eu quero que vocês pensem, por exemplo, na Terra. Vamos pensar na Terra. Todo mundo sabe que a Terra ela está girando ao redor de si mesma e isso acontece em uma velocidade. Quando você está parado na sua casa e você simplesmente está vendo a sua TV parada, ambos estão parados em relação um ao outro, correto? Mas isso só acontece porque está todo mundo sobre a Terra e a velocidade é igual. Como assim? Olha, a Terra ela está se movimentando a uma determinada velocidade e está todo mundo girando ao redor dela, correto? Só que por estar todo mundo na mesma velocidade, você não percebe que os dois estão em movimento, porque em relação em um ao outro, não há movimento. Vocês entendem? Ou seja, ao mesmo tempo que vocês estão em movimento em relação à Terra, vocês estão em repouso em relação um ao outro. Compreendem isso? Esse é a questão do movimento. O movimento vai ser sempre em relação a algo. Isso daqui já fica importante para vocês entenderem o conceito de simetria. Ou seja, a simetria é uma coisa que acontece muito na nossa cinemática. Você vai ter dois corpos se movimentando ao mesmo tempo, só que um está parado em relação ao outro por ter a mesma velocidade. Ok? Outra coisa que quero que vocês tenham como diferença aí é a diferença de direção e sentido. Direção e sentido. Como assim? Eu vou ter uma partícula e ela vai percorrer essa linha. Veja, a linha está na horizontal ou na vertical. Isso é direção. Direção está em relação a horizontal, vertical ou na diagonal, correto? Qualquer outra posição. Já o sentido está em relação à direita ou esquerda. Direita ou esquerda. Como assim? Tá, eu sei que ela vai seguir essa trajetória. Mas o que me impede de não falar que vai seguir essa trajetória? Ou seja, tudo muda, tá vendo? Agora ele vem pra cá. Mas se eu falar que vai ser essa trajetória, ele tá vindo pra cá. Entende? Então, a gente pode pensar o que o corpo aqui indica a direção e a nossa linda setinha, o nosso bico de flecha, ele está em relação ao sentido. Qual sentido vai estar tendo, correto? Também temos grandeza. O que é uma grandeza? Olha, a grandeza é um modo quantificável de algo. Como assim? A massa é uma grandeza. O tempo é uma grandeza. A velocidade é uma grandeza. E a gente tem a unidade.
correto? A unidade, peraí, a gente vai ter a unidade. A unidade, ela é o quê? É o modo que você vai medir a sua grandeza, que é algo quantificável. Que é, por exemplo, na questão da massa, você tem os quilogramas, a massa, grama, a massa, a grama, correto? Tonelada, essas coisas. Por exemplo, em temperatura, você tem Celsius, Fahrenheit, Kelvin, entende? Aí, né, nisso tudo, vocês já vão ganhando ideia, uma ideia do que vai se tratar a cinemática, e aos poucos vai se construindo uma visualização do que realmente é o conteúdo. Vocês conseguem entender? Por quê? Porque cinemática está muito relacionada com conceitos na interpretação das questões. A cinemática você vai ver que é só aplicar forma. É aplicar forma. É interpretar a questão e aplicar a forma. Você interpretou a questão, aplicou a fórmula correta, é 10. Entende? Então, tenham muito bem fixado esses conceitos muito importantes. Agora, eu queria deixar só para a gente finalizar a diferença de uma grandeza vetorial e uma grandeza escalável. Uma grandeza vetorial, não, primeiro, uma grandeza escalável é aquilo que a gente só precisa medir. Como assim? Se eu te der um número, você já tem tudo. 100 gramas. Sei que o peso é 100 gramas. A massa, no caso, né? 10 segundos. Pronto. 10 segundos. 10 segundos são 10 segundos. Agora, quando a gente fala em nível vetorial, a gente não pode simplesmente falar 10 newtons. Por quê? Porque um vetor, ele tem uma direção, um sentido e um módulo. Por que módulo? O que é um módulo? Bom, eu tenho essa pedra e eu vou falar que sobre ela está sendo aplicada uma força de 10 newtons. Correto? Ou seja, tem uma força de 10 newtons sendo aplicada aqui nela. Só que, se eu falar que na verdade essa força de 10 newtons ela tá para cá, aí você vai falar que é menos 10 newtons. Esse menos ele é só para indicar mesmo que a direção, o sentido no caso está errado. Ou seja, esse vetor, ao invés de estar indicando que a pedra vai para cá, ele deveria estar indicando que a pedra está vindo para cá, entende? É para cá que tá tendo uma força e ela está sendo aplicada. Bom, galera, esses daí foram alguns conceitos iniciais da cinemática. Com o tempo vocês vão pegando, vai ficando uma coisa bem automática. E ainda tem outros conceitos que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês entendam o que vai ser a variação do espaço percorrido, qual é o total espaço percorrido que teve, variação de tempo. Tudo isso é extremamente importante para construir uma base sólida, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem assistido hoje. De verdade, gostaram? Deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa um gostei. Até a próxima. Valeu!